Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Brasília do Meu Coração, o podcast mais querido aqui do Quadradinho. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, aperte aí e se inscreva. E não se esqueça de selecionar o sininho para você receber todas as notificações dos novos episódios que a gente gravar aqui. E antes de apresentar a nossa entrevistada de hoje, eu quero agradecer ao nosso apoiador, MG Bolos. Você vai fazer uma festa aí para sua família, uma festa de criança, precisa de um bolo gostoso, aciona lá o Carlos Henrique e a Aline na MG Bolos. Nós vamos botar aqui na tela o contato, o Instagram, o telefone, para que você possa fazer a sua cotação. Eu recomendo muito, é muito gostoso tudo que eles fazem lá, tá bom? E hoje vamos receber aqui a Renata Ziller. A Renata é empresária, atleta amadora, mãe das gêmeas Júlia e Isabela, é formada em administração, trabalhou por mais de 20 anos no Sebrae. Vamos falar um pouco sobre isso também, Renata. Até ela decidir empreender no esporte, hoje é sócia e gestora lá da Garden Beach Sports. As pessoas praticam beach tênis, né? Uma arena de beach tênis. E além da Garden, é também sócia da Play Butterfly Beach, que um torneio de beach tênis, um projeto voltado para mulheres, que vai além do esporte, é um acolhimento, é um propósito, é uma ajuda coletivo ali que ajuda a categoria 50 mais. É isso, Renata? Muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui. Obrigada, é um prazer. Amo Brasília, sou de Brasília, nasci e criada aqui, apaixonada por esse quadradinho. Para mim é uma honra estar aqui com você, vamos conversar um pouquinho, trocar ideias aí sobre empreendedorismo e esporte. Isso, obrigado. Aqui é o podcast para quem ama Brasília. Eu também amo Brasília. E eu não nasci em Brasília, Renato. Eu sou de Patos de Minas. Você é de onde? Você Eu nasceu sou aqui? daqui, Olha, filha de raiz, Brasília. daqui, filha de Brasília. É, era criança, as pessoas chamavam a gente de candango, a gente não gostava. Verdade. Né, ficava com aquela coisa meio de preconceito, mas eu ainda sou desse tempo, né? Acho que hoje em dia ninguém nem sabe o que que é um candango, né? Que eram os originários. Mas eu sou nascida e criada e vi essa cidade crescer Pois é, isso que, mesmo. isso que eu ia falar, porque Brasília é uma cidade nova Nova, ainda, né? Então você viu Brasília. Eu também vi decolar. Brasília desenvolver bastante, hoje é bem diferente do que 20, 30 anos atrás, né? Na década de 90, meus pais chegaram aqui na década de 80. E você morava onde? Eu morava ali na 407 Sul, né? Então, eram uns prédios baixos, são uns prédios baixos de 3 andares, umas pessoas de classe média, média mesmo. Então, a gente se tornou uma família, né, uma comunidade. Então, até os meus 12 anos, eu morei na 407 Sul e fiz, assim, amigos ali de infância, de uma infância muito solta. A gente descia e o pai chamava tarde da noite, né, tava o menino pela janela, a gente jogava bete na rua, a bola atravessava, o menino atravessava correndo a L2, não tinha quase Hoje é carro, né, impensável, né? impensável, né, às vezes eu passo lá e falo: "Meu Deus, a gente corria atrás de bolinha aqui", né, e enfim, dava de skate, patinete, Legal, curtimos você, muito. você falou isso, eu morava no Guará. A gente também jogava bete na rua, e às vezes jogava vôlei, inclusive. Botava um barbante, Marcava, né, amarrava um barbantinho, barbante no portão de um lado, no portão do é outro, isso e às aí. vezes ele ficava abaixo, e quando passava um carro, ele tinha que ir lá Ai, desamarrar, raiz esperar, ou amarrava, achava levantar. ruim, cara É, reclamava, ih, passando por isso não tudo. tinha esse movimento todo, né? E A tinha o vida pessoal mudou, café né? com leite, né, tinha aquele Tinha, filho do amigo que a gente falava que era café com leite, deixa lá, deixa tá na brincadeira, mas não tá. é, Não, eu curti muito a ali. criança pequena, né, que não conseguia jogar direito ainda, mas Exatamente. deixava Deixava participar. participar. E você lembra onde é que você estudava nessa época? Escola pública, Ah, sabe, escola ali na Zaçu pública. mesmo? Ali mesmo, o que que acontece? A gente viveu, né, não sei se, mas no caso da minha infância, foi uma infância, do ponto de vista financeiro com meus pais, de muitos altos e baixos. Então, esses altos e baixos, eles refletiam na minha educação, na do meu irmão. A gente tem uma irmã 10 anos mais nova que já não passou por isso que nós passamos. Mas a gente, assim, o ano que as coisas estavam melhor, a gente ia para uma escola particular. Aí, no outro ano, a gente voltava para a pública. Então, assim, a gente dava uma variada, né? Mas isso não
um problema, não era um drama, não era uma coisa que ninguém ficou traumatizado por causa disso, não. Era a realidade da gente. Na hora que dava, tinha uma condição melhor, né? Meu pai, depois, quando eu já estava assim, com uns 13 para 14 anos, meu pai passou no concurso público, aí a nossa vida deu uma Estabilizado. estabilizada, isso. Mas, fora isso, assim, essa questão que eu sei que, né, a questão mesmo que tinha financeira, não tenho nenhuma lembrança de ter passado na universidade, porque meio que todo mundo tinha as mesmas coisas, né? As festas eram simples, as brincadeiras eram simples, as férias eram mais. Quando não dava para viajar, você tinha quem também não tinha viajado e brincava ali nas férias, As então era pessoas mais eram mais tranquilo. conectadas nos É, bairros, né. Hoje você não vê quase as é pessoas na verdade. rua se Mais conversando. perigoso. E qual o ponto de Brasília ali que te marcou, assim, se a sua infância ou a sua adolescência, que você gostava de ir? Você frequentava o parque da cidade? O parque da cidade, ele, na minha infância, eu tinha o parque mesmo, aquele que tem o foguete. Eu fui lá em milhões de vezes, né? Meus pais levavam a gente ali mesmo, porque era gratuito. Então, a gente ia muito ali no parque da cidade, mas naquela época, basicamente, o que tinha era isso. Era aquele parque de foguete, né? Que hoje em dia, há muitos anos, foi totalmente restaurado, né? Mas tinha isso. A gente passeava muito na torre, né? A torre era um programa. Lá na Verdade. torre, tinha umas fontes coloridas na torre, eu lembro bem disso. Íamos no aeroporto, ver avião pousar e decolar. Você vê, eram coisas bem, bem Tinha simples, aquele né? segundo andar ali, antes de ter reformado, né, que a gente A ia gente pra ficava ali, ficava assistindo, assistindo, é vendo, né? verdade. Era isso aí. E a água Era mineral, você ia na água água mineral? demais. Nossa, a água Eu ia mineral era o bastante clube na da água mineral. gente, né? A gente era sócio, pelo menos foi um bom tempo do Minas, né? E então eu tenho muita, muita lembrança no Minas, e água mineral, e esses outros pontos aí. A gente circulava isso também de bicicleta, era mais tranquilo, né? Bons tempos, né, Renan? É, Bons não aproveitei tempos. aí. Impressionante como o mundo vai É, evoluindo, as coisas vão mudando, né, fica tudo muito diferente. Talvez lá atrás a gente nunca tivesse imaginado que hoje ia ser desse jeito, né, todo mundo dentro de casa, conectado no celular, é, tal, sem sim. sem conhecer as pessoas na rua e tal. Dificuldade até de fazer É. amigos, tal. Seus amigos agora são da escola, né. Difícil ter Agora amigos na rua. uma coisa que às vezes me traz um certo incômodo, quando eu lembro, eu penso na minha infância, é que não, talvez até porque os meus pais não tinham uma atuação política, uma ligação política, às vezes eu lembrando de situações, né, políticas muito fortes, até da ditadura que aconteceu ali na minha infância, eu isso não, pelo menos ali no meu grupo, ali onde a gente estava, a gente não foi uma coisa que nos eh, Impactou. impactou. Mas depois, mais velha, conversando com conhecendo outras pessoas, aí você começa a ver, né, fulano, o pai teve que fugir, o outro que teve que acontecer alguma coisa, foi escondido, foi isso. Gente, isso acontecia, né, Tinha uma ninguém certa repressão na rua, né, em alguns pontos, mas mas era muito eu lembro pontual muito também. das diretas, né, na Aham, parte das diretas, aí a gente foi uma coisa que a gente viveu muito, as diretas já aqui em Brasília. verdade. Mas, enfim, mas ali era uma infância muito tranquila, diferente. E aí quando você chegou na fase adulta, você resolveu fazer administração. Por que que você escolheu o curso de administração? Eu Ah, escolhi o curso de administração, por o que que aconteceu? Vou te explicar. Eu consegui um emprego no Citibank. Eu fazia educação física, já estava no 4º semestre de educação física. Naquela época, não tinha muita expectativa, a não ser ser professora de educação física. A gente nem pensava, né, em outras 1000 possibilidades, né, que um profissional de educação física, onde ele pode atuar. E eu estava um pouco incomodada, não queria ser professora. Eu já tinha feito magistério no ensino médio, e tal, bem professora, mas não tinha. E aí eu por uma questão, enfim, de destino mesmo, eu estava trabalhando no hotel, o presidente do Citibank foi se hospedar nesse hotel, aconteceu um fato em que ele gostou da forma como eu atuei ali, menina, né. E aí, no outro dia, a secretária dele me ligou e falou: "Olha, você tem interesse em fazer uma entrevista aqui no Citibank e tal?" Bem: "Ah, vou." E ela falou, falou assim: "Olha, o presidente do Citibank do Brasil, que esteve hospedado no hotel que você trabalha e pediu para a gente te dar uma oportunidade." E aí
E quando eu entrei no Citibank, eles falaram para mim assim: olha, o banco tem alguns benefícios. O banco paga 80% da sua faculdade, desde que você faça direito, administração, economia ou contabilidade. Eu olhei, Ué, agora vou ter falei, que mudar. mas óbvio, É. não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para nada. Eu falei, eu vou ter que escolher uma dessas, né? E aí fiz outro vestibular, fiz para administração, e aí acabei cursando administração e gostando muito. Que tinha a ver com a carreira do banco, talvez Sim, economia também sim, tivesse a ver é. ali, né? É E aí eu legal. falei, eu vou ter que escolher alguma coisa dessas aqui, né? É, Não dá eu para escolher. recebi aqui o Fábio Padilha, Ah, o Fábio Padilha. que é fundador. O Fábio Padilha era meu colega na educação física. Olha aí que legal. Ele era meu conterrâneo lá na educação física, aqui É, no Dom Bosco. A gente e, fazia e aqui aí na faculdade Dom Bosco. eles se juntaram para abrir a Hanway, né? É uma história muito bacana também, Muito a história bacana. O dele. Fábio, ele já conseguiu ali na sequência, né? Se reinventou, começou, Sim, ele foi desse grupo que reinventou a profissão de sim. professor de educação E física. hoje tem uma gama de coisas para fazer na Sim, área de sim. educação física. E aí você ficou quanto tempo lá no Citibank? Eu fiquei uns 5, 6 anos no Citibank, casei, e aí eu tive que tomar a decisão, assim, ou eu vou para minha vida profissional mesmo, né, me dedico a isso aqui, eu via bem claro isso, eu faço uma carreira aqui no banco, ou eu tenho família. Era uma coisa que na minha cabeça, assim, como eram conduzidas as coisas, era um pouco assim. Você acha que isso é um dilema para a mulher? Talvez Porque é uma menos questão hoje de em ter dia. os filhos, ter que É. cuidar dos filhos, a Por exemplo, responsabilidade sempre cai um pouco mais para a a mulher. colega que trabalhava comigo nessa época lá, e que também teve a oportunidade de escolher, e que ficou até a última notícia que eu tinha, né, tive dela, ela não casou, não teve filho, ela realmente fez uma carreira enorme, longa no Citibank, e foi por esse lado, né. Para mim isso não era uma opção, então eu acabei saindo ali do Citibank por conta disso. E aí você foi para o Sebrae? Foi dali que você Não, foi para o demorou um Sebrae? pouquinho Porque você mais. falou que seu pai passou no concurso, deu uma estabilizada. Normalmente, quem é servidor público quer que os filhos Ah, sejam servidores públicos era o também. sonho da Ainda minha mais em mãe. Brasília, né? Não, minha mãe falou isso para mim milhões de vezes. Eu relutei contra isso milhões de vezes, né. Eu não queria, falava: "Não quero, não quero". Minhas colegas várias foram para o, né, para o serviço público, e eu falava: "Não, não é isso que eu quero". Depois que eu casei, eu acabei não demorei muito a engravidar das meninas, né, tive as meninas, tive que dedicar muito ali. E nessa época meu marido estava empreendendo, a gente tinha uma editora de livro, e aí eu acabei ficando ali com ele uns 2, 3 anos nessa editora do livro, depois essa editora quebrou, né, época de plano isso, plano aquilo, quebrou, e aí a gente teve que olhar e falar: "Espera aí, nós tá, ir para o mercado e buscar alguma coisa mais sólida", né. Aí foi quando eu fui trabalhar na Vivo, né, que era TCO Celular na época, depois virou a Vivo. E ele foi estudar para concurso, assim, tocando o resto ali da empresa, as coisas pra fazer, e começou a estudar para concurso. Ele falou: "Não, vou um de nós 2 aqui em Brasília, diante da circunstância, vai precisar, parar e estudar". Aí depois, realmente, ele passou em alguns concursos, escolheu o Tribunal de Contas da União, e aí, novamente, a nossa vida também começa a Para ter uma estabilizar. estabilizada, né. Aí a gente começou a se reorganizar. Eu fiquei um tempo na depois eu saí, depois trabalhei um tempo como assessora na Petrobras, e depois, acabei uma amiga me falou do concurso do Sebrae, era o primeiro concurso que tinha, eu acabei fazendo e passando, e aí fiz uma longa carreira no O Sebrae Nacional, Sebrae Nacional. cara, lá eu trabalhei um pouco com o pessoal do Sebrae Nacional quando eu trabalhava no Ministério do Turismo. É um pessoal muito capacitado, assim, uma instituição Muito, muito muito. bacana. A gente tinha uns projetos legais lá. Agora fica aqui na Asa Sul, né? Na sede Isso. nova que eles fizeram lá Eu no. era a gerente de relações institucionais, responsável pelo evento. A inauguração desse prédio foi a minha equipe que fez. Olha que legal. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelo Sebrae, eu aprendi muito, eles investiram muito em mim, muito esforço, capacidade.
um pessoal muito técnico, né? Muito Hum. sério. Eu gosto bastante. O projeto chamava Benchmarking Turismo, era parceria do Ministério do Turismo e Sebrae Nacional. Foi muito legal essa época. E aí, por que que você saiu lá? Você se aposentou? Não, não me aposentei. Teve um PDI em 2019. A princípio, quando esse PDI veio, eu nem cogitei, pensei, sabe, isso não é para mim e tal. Mas aí depois algumas coisas foram acontecendo, questões mesmo de posicionamento político, de venda de algumas mudanças que já não conversavam com aquilo que eu entendia que seria o melhor para mim. Aí eu comecei a flertar com a ideia. Pode ser possível. E também eu tenho bastante consciência hoje e, por exemplo, o estilo de vida que eu tinha lá, ele era um estilo de vida que, da forma como eu levava, eu ia definhar de alguma forma, eu ia adoecer, eu ia ter um câncer, alguma coisa é isso. E várias outras coisas, já tinha enxaqueca o tempo todo, eu sempre levei tudo sério, então aquilo tem aquela pressão, né, que tem normalmente no ambiente, trabalho, onde você tem, né, entrega as metas, tudo, e aí eu achei que aquilo já estava me fazendo bem, já sabia que não estava me fazendo bem, e aí foi quando eu falei conversei com meu marido, falei: "Olha, a gente o que que eu preciso fazer? O que que a gente precisa pra eu poder sair? Como é que a gente precisa se reorganizar, né?" Porque eu tinha um ótimo salário, tinha muitos benefícios, né, eu sabia que a partir do momento que a gente eu tinha que me reorganizar, me reprogramar, a vida mais, menos glamurosa, digamos assim, e me adaptar a uma nova situação, Viver a nova realidade nova financeira. realidade financeira. Mas eu estava bem disposta e acho que foi muito acertado. Interessante você falar isso, que eu montei uma palestra que eu falo sobre educação financeira, né, pra pessoa ter uma mentalidade correta para ter uma vida financeira saudável. Hum, Isso passa por você sim, viver a realidade que você tem daquele momento, né, porque às vezes você tem uma realidade financeira, mas você quer viver uma outra isso. que você ainda não alcançou, e aquilo te derruba. Então isso para mim hoje, assim, foi uma readaptação, né. Tive uma teve assim, manjava nem nada, mas acho que viajava 2, 3 vezes por ano tranquilamente, ia para fora do país. Saía para jantar, isso era uma coisa muito da nossa rotina e a gente se reorganizou, de uma forma ok, tranquila, para viver dentro do que cabia daí para frente. Então, administrando o que a gente tem, né, ajudando ainda muito as filhas, né, hoje, Suporte, né. esse suporte. Então hoje, assim, para mim, o que dá para fazer, dá, senão eu me adapto, faço outra coisa, né, sofrer menos. E aí você falou, aí você saiu lá no PDI, né, do Saí em do do 2019. Sebrae e falou: "Ah, vou empreender alguma coisa". Aí você começou a Isso. procurar ou você já tinha Eu já alguma coisa na vinha eu cabeça? já estava empreendendo, né, onde então eu fazia junto com o meu trabalho, eu né, ajudava a administrar lá o salão. Eu já tinha essa veia empreendedora, né, coisa que eu já vinha paquerando, já vinha ali. Quando eu pensei assim: "Bom, agora eu vou me dedicar, vou", né. Só que aí veio a pandemia, aí nós É verdade. precisamos na No ano sequência. seguinte, né. Não, não foi nem no ano seguinte, foi meses seguintes, porque eu saí em agosto, setembro de 2019 e janeiro, fevereiro estourou a família ali, muito rápido. E aí, assim, a gente teve que tentar outras pessoas, né, porque aí eu falei e agora de cara o negócio fica 6 meses fechado, Você teve que fechar o salão? tipo, Eu não 6 meses. não, mas depois que voltou, você conseguiu continuar com o salão ou ele A gente fechou de continuou um vez? tempo, não, a gente continuou ainda, não, a gente ainda fez muita coisa bacana, mas depois de um tempo, aí, assim, eu achei que, já não fazia mais sentido aquilo ali, eu já estava me dedicando à questão do beach tênis, né, e já vislumbrando a possibilidade de trabalhar com cantasse mais e fosse realmente apaixonada por aquilo, não fosse só um negócio propriamente dito,
fosse um negócio que me Tivesse um desse um prazer, propósito. tivesse um propósito, né? Fosse muito além ali até da busca por resultado. E como é que você chegou no beach tennis? Porque Então, se eu tô entendendo o que você tá falando, você já estava jogando beach tennis, não? não, na época que eu Nessa estava época aí. no salão, É. então, como é que aconteceu o Como é beach que você tennis na chegou minha no beach vida? tennis? Eu sempre gostei de esporte, né? Eu sempre pratiquei muito esporte na adolescência, mas quando eu disse para você, ah, chega numa certa idade, principalmente uns 40 a mais, que a impressão que dá para a gente, principalmente para mulheres, que o que resta apenas é musculação, pilates, yoga, caminhar, correr, algumas que gostam de nadar, andar de bicicleta. Era isso, né? Então, eu fazia isso, assim, né? Sem me dar nenhum prazer. Eu fazia muito por obrigação mesmo, fazia uma caminhada, mas não era uma coisa que eu gostava de fazer. Ia no pilates, só para cumprir ali 2 vezes por semana, cabelo, tranquilo. Aí eu fui de férias, marido para Bahia, e a gente viu lá a quadra de beach tênis e tal. Eu gostava, sempre gostei de jogar frescobol na praia. Eu falei, poxa, esse negócio deve ser bem legal. Vi algumas pessoas jogando, aí nem sabia que jogava em dupla, a gente achava que jogava um contra o outro. Aí o rapaz alugou as raquetes dele pra gente, 2 bolinhas, e nós ficamos ali brincando, né, na praia. Gostei do negócio, falei, "Poxa, gostei disso, sabia como eram as regras." Quando eu voltei para Brasília, coincidentemente, já estava na casa de uma. Quando a gente chegou lá, a casa dela tem quadra de beach tênis. Aí eu falei, poxa, você tem uma quadra de beach tênis em casa? Ela tem, maravilhoso, bom, tal. E, poxa, eu acho que eu ia gostar desse esporte. Lá, tal. Aí ela me falou do Garden. Ela falou assim, lá onde eu faço é muito legal, agradável, bem bom. Aí você podia ir lá, faz uma aula experimental, vê se você gosta, tal. Fiquei com aquilo na cabeça. Aí, na semana, eu falei, vou agendar uma aula experimental para mim. Aí, agendei minha aula experimental, fiz a aula experimental sozinha, achei que ia morrer no meio da aula, de falta de fôlego, completamente fora de forma. Tanto é que eu fechei, paguei bem mais caro, mas eu fechei 1 mês. Eu falei, conta disso, desse esforço. Vou fazer um teste aqui um Vou mês fazer para um ver como é que teste um vai ser. mês, fiz ali um teste 1 mês, aí só fazendo as aulas, né, sem esse meio de desconfiança, sabe como é que funciona. Aulas, aí depois, passou uns 15 dias, minha filha interessou também, uma das filhas, a Isabela, mas o que eu fazer? Eu falei, eu pago para você fazer, vamos lá. Aí começamos a fazer nós 2 aulas, né? Aí quando deu 1 mês, Em dupla. em dupla, Você era numa dupla? turma, Ah, mas numa turma, a gente não aham. encaixaram a gente lá numa turma. Aí quando deu, depois desse 1 mês, eu falei para a Isabela, eu vou renovar para mim, mas não, eu gostei desse negócio. Ela falou, pode fazer para mim, não. Eu falei, Isabela, você vai fazer mesmo? Né, eu pago para você, porque era atividade física, ela estava 100% parada, eu te pago para você fazer essa atividade, mas vai fazer, pode, bora lá, vou fazer. Aí começamos nós 2. E a gente começou a ir um pouquinho mais. Aí eu falei, fui melhorando, O corpo vai acostumando. Porque não é fui fácil. vendo que eu precisava rever minha dieta, rever meu fôlego, que não adiantava eu só ir 2 vezes por semana ali na aula e achar que eu ia evoluir, que eu precisava ser ousada e ir lá para os plays os outros dias. Aí eu comecei no sábado, meio cara de pau, assim, saber direito como é que funcionava, mas o povo acolhia e falava, não, funciona assim, pode pôr raquete aí e tal. A raquetinha simplesinha lá, mas eu achando que estava o máximo, né? Comprei na Decathlon a minha raquete, Uhum. achei que estava tudo certo, né? E fui evoluindo, evolui muito rápido. E fui me apaixonando, não só pelo esporte, mas pelo lugar, pelo ambiente, pelas pessoas, né? Então, isso foi uma coisa muito natural para mim. Eu já tinha me encantado pela possibilidade da convivência, do ambiente, de uma ajudando a outra, do ambiente, no nosso caso, muito feminino, né? E aí, mais para frente, um pouco, um ano que eu estava dessa forma, eu realmente saí definitivamente do Sebrae, porque depois que eu saí do Sebrae Nacional, eu fui chamada para o Sebrae DF, fiquei lá entre indas e vindas, quase 2 anos no Sebrae DF. Aí, nessa hora, eu ia realmente me desligar, e aí eu falei, cheguei para eles e falei, gente, os sócios, né? Eu falei, que é isso aqui? Quem é sócio?
"E vocês não têm interesse?", tal. E um deles estava saindo da sociedade. Aí foi minha primeira entrada, né, E você falou: "A minha sem saber oportunidade nada. agora também de Uma coisa empreender e meio fazer uma coisa que eu que eu gosto". gosto, realmente, assim, dá esse prazer, né, querer estar. É uma prefeitura, é um trabalho diário, porque você tem todas as questões burocráticas do negócio, né, para administrar, coisa paga, coisa melhorar. E você tem, muito forte, lá no nosso caso também, todo um trabalho relacional, né, as pessoas, elas é uma grande família. Quando essa pessoa parte, de ver quem está desconectado, de tentar conectar essa pessoa. Então, assim, é um trabalho de atenção ali permanente. Mas eu sinto hoje, que a minha vida inteira, minha carreira, tudo que eu fui preparada, até lá pela minha infância, pelos pais, me preparou para esse momento, de poder estar ali servindo essas pessoas. É óbvio, empreendendo, mas assim, eu sinto meu papel hoje muito mais de servir, sabe, de poder me colocar à disposição. Isso é um papel diferente dos seus sócios? Você acha? Olha, a gente já passou por várias mexidas na sociedade. Eh, Hoje nós somos 3 pessoas, né, 2 mulheres e um homem. A gente consegue equilibrar um pouco melhor o que é a atividade principal de cada um, mas a gente vai se ajudando o tempo todo. Então, assim, meu sócio, que é o homem, que é o Diego, ele é o principal responsável pela infraestrutura, a manutenção da infraestrutura, dos trabalhadores, essa parte, ele, por exemplo, agora hoje de manhã eu saí de lá, ele estava atrás do meu problema da internet, ele também está preocupado com a questão da música, que não está tão boa, então isso fica mais na responsabilidade dele. A Débora, ela entra muito na parte financeira, então ela cuida de toda a parte financeira para a gente. E também apoia ali todos eles, né, no dia a dia, mas ela, como ela é mulher, ela acaba me apoiando mais ali no grupo mais forte, é o grupo feminino. E eu faço uma ponte com os professores, porque a gente tem aula lá, né, eh, é uma dinâmica, é um clube, mas é um clube onde tem aulas, né, e também faço todo um trabalho, principalmente de relacionamento político. Faço trabalho de relações públicas, e foi um trabalho que eu fiz, que eu me preparei muito, os meus anos todos tal, eu posso colocar lá em prática. Então, assim, atividades, eventos, coisas que as pessoas possam fazer para se mais. Todo esse trabalho, a ponte com o pessoal do marketing, todo esse trabalho fica mais sobre a minha responsabilidade, apesar de que a gente hoje consegue ter um equilíbrio melhor das atividades. Bacana. E Renata, me diga uma coisa, como é que funciona lá? Você falou: "Ah, eu fiz um pacote de um mês, depois eu fiz um pacote de um ano". Isso. Quais são as opções que a pessoa tem para um lugar desse de beach tennis, por exemplo? Tem uma aula experimental gratuita que você pode fazer, aí se você gostar você pode fazer um pacote de um mês, 6 meses, um ano, ou você pode ir lá de vez em quando pagar uma taxa e participar do Bom, é jogo. isso aí tudo. Como é Então, que deixa eu é, assim, explicar. Que que eu basicamente? a bom, qual que é o ideal, né. Primeiro as pessoas perguntam assim: "Ah, nunca pratiquei, joguei beach tennis, nunca pratiquei nenhum esporte, acho que eu não sei se eu gosto desse negócio de competição, de areia. Será que, né, será que eu vou gostar disso?". Então a primeira coisa que eu sempre digo para as pessoas: assim, "Não deixe de experimentar". É uma terapia, maravilhoso, isso é transformador, mas assim, experimente, né, tente viver essa experiência. Então qual é o melhor caminho? Somente para quem está começando do zero, é agendar uma aula experimental, né, a gente tem uma equipe especial que faz todo esse trabalho de agendamento, de achar a pessoa experimental. Normalmente essa aula experimental, ou ela é individual, no máximo com mais uma pessoa ali, a não ser se família inteira que queira para a escola experimental. E nessa aula experimental, o professor ele vai avaliar o seu nível, e não só o seu nível, mas o jeito, né. Então, assim, cacheta leva jeito, ele é Acho que iniciante, não, mas acho que o ele leva cachê jeito, ou não, ele precisa de mais tempo aqui. Então a gente, com isso, com essa informação, a gente encaixa você numa turma. Aí você começa a fazer a aula, e a partir do momento que você, paga para fazer uma aula que seja, você já fica sócio desse ambiente. Você pode ir lá
qualquer dia, qualquer hora, jogar. E aí, todos os dias, de segunda a domingo, tem o que a gente chama de play. Então, por exemplo, se você chegar lá hoje a partir de 4h30 da tarde, você vai falar assim, caramba, né? 4h30 da tarde já tem gente que chega, põe a sua raquete lá, vai esperando mais 3 chegarem, formou, já entra para a quadra para jogar. Você quer ficar de próximo, você chega, põe sua raquete lá. E aí, Vai assim, por você vai ordem de evoluir. chegada. Ordem de Não chegar. tem dupla formada. A dupla Não tem. Se você quer Eu jogar com a cheguei com sua você, dupla nós somos a formada, dupla. exatamente. Vamos supor que eu estou treinando com você com um torneio, alguma coisa, a gente quer treinar junto. Então, o que a gente faz? A gente deixa a pessoa passar na nossa frente, a gente fica para trás para a gente chegar junto ali. Mas é muito democrático. Toda sexta-feira de manhã, a gente tem um evento. Começou fraquinho, eu comecei com essa ideia lá atrás, chama Sextou com as Amigas. No começo iam 5, 4 pessoas, e a gente foi, aí foi fomentando, fomentando. Hoje, qualquer sexta-feira, chegar lá no Garden de manhã, vamos ter 25, 30 mulheres lá. Qualquer sexta-feira de manhã. A gente combina a cor da roupa. Elas já me cobram hoje mesmo, eu já tinha recebido mensagem, nada, que hora você vai divulgar a cor dessa semana. Elas compram a cor, quando já não tem, e vão com aquela cor. E aí é uma delícia. Aí nesse dia, sexta-feira, ela já sabe, a gente deixa que a gente chama raqueteira, que é onde a gente põe as raquetes, já ficam todos os lados de fora da quadra. Todo mundo vai chegando ali, vai falando sua raquete, e na hora que chegar a sua vez, você vai jogar com quem você caiu. Independente da pessoa ser melhor ou pior do que você. É para ser acolhimento. A proposta é acolher. Então, assim, as pessoas já sabem disso, elas não se importam, né? Uma hora eu vou jogar com a pessoa melhor. É igual corrida de táxi. Uma hora o cara deu sorte, pegou um táxi melhor. Mas lá a gente tem essa coisa de abraçar e de acolher. Então, chegou lá, você quer participar, Não você tem participa. panelinha. Aí. É porque é igual futebol. Eu jogava muito futebol. É, E aí, quando não tinha uma regra, ficava formando as panelinhas ali. a Aí a gente gente. passou a botar a regra de que os times seriam formados por ordem de chegada. Tipo, parecido aí que você Isso, tá falando. isso. E aí, às vezes, o pessoal ia junto Já no mesmo combinava carro, para ir para. para Não, cair não no vou te mesmo dizer time. que não tenha panelinha, porque, claro, você vai evoluindo, você vai tendo níveis muito E a diferentes. afinidade com a É um pouco pessoa. parecido com o judô, que tem as faixas, né? No beach tennis você tem faixas também. E aí você vai desde a categoria iniciante, depois vai para a categoria D, depois vai para C, aí depois vai para B, depois vai para A e Pro. Então você vai subindo assim. O que acontece? Que é o que a gente fala. Você quer jogar com a sua panelinha? Venha jogar num dia, num horário, que não tem ninguém. A gente marca Uhum. treino. Hora do almoço, 4 da tarde, 10 da manhã, 20 horas. Pode chegar lá, tranquilo, de jogar. Agora, se você vai agora, 5 da tarde, 5h30, você já sabe que você vai chegar lá e vai colocar a sua raquete e vai jogar. E quando a pessoa faz o plano, por exemplo, eu estou imaginando que essas pessoas todas são sócias lá, São faz a sócios. assinatura lá do Você pode plano. passar só o dia também, você pode pagar o day use. Entendi. Você pode chegar lá e pagar só para usar. Ou você vira sócio tipo uma academia, você Tipo paga uma uma academia. mensalidade todos os meses, e Isso, aí, quando você está pagando a isso. Aí tem mensalidade, você tem direito a planos, aí usar. tem plano de 1 mês, de 6 meses, 1 ano, conforme, claro, o plano que te fidelize mais, ele vai Ser mais custar barato. bem mais barato. Bem mais barato, você ainda leva mais um tanto de benefício, né? E o beach tênis, ele é um esporte mais elitizado ou não? Você acha que é para todas as classes sociais? Eu te Olha, pergunto isso por conta faço um paralelo com o tênis, porque o tênis é um esporte caro para você sim. praticar, né? E a própria raquete é caro, os locais onde tem quadra de tênis, tal, o material que você precisa. O próprio professor de tênis. Então, poucas pessoas praticam tênis. Você acha que o beach tênis é diferente? Comparando com o tênis, ele está bem mais democrático, tá? Se a gente for comparar com o tênis. É muito mais fácil, muito mais tranquilo você conseguir chegar, jogar, ter acesso, mais barato de praticar, enfim. Agora, óbvio, que se você for comparar com outros, né, ou algum, por exemplo, encaminhada, com coisas que a pessoa possa até fazer sozinha, aí não tem. Perguntou, é um esporte de elite? Eu não diria que é um esporte de elite. Agora, é realmente um esporte mais praticado por quem, por exemplo, aqui em Brasília,
tem muito funcionário público que pratica, médico, dentista, muita gente da área de esteticista, estou pensando nas colegas, né? Empreendedoras, então, assim, donas de loja. Não é um esporte barato. A raquete custa caro. A primeira raquete que eu comprei, eu lembro bem, da melhor custo-benefício, ela custou R$ 700. Essa raquete que eu uso agora, ela custa 3.400. Então, Não é assim, uma raquete de frescobol, uma raquete não é uma raquete de específica lá para o beach frescobol. tennis. Mas, por exemplo, eu sempre falo isso para quem está começando, não invista no equipamento. Por exemplo, lá no Gado, a gente tem 13 raquetes estão lá para emprestar para quem quiser. Raquetes boas. E aí eu sempre falo, não chega e compra, entusiasma logo e compra. Por quê? Porque é igual carro, tem milhões de modelos. Eu olho e falo, meu Deus, que raquete que eu compro? Então, calma, vai vivendo, vai aprendendo, vai entrando, vai experimentando outros colegas, porque isso também é uma coisa, por exemplo, que eu vejo que seria bem diferente do tênis, eu nem imagino isso acontecer no tênis. A gente usa muito, a gente pega interessado a raquete do colega para experimentar. É uma coisa muito comum, assim, Ana, posso jogar com a sua raquete? Porque eu estou pensando em comprar uma. Pode. É uma coisa mais amigável nesse, sabe? Assim, as pessoas experimentam a raquete antes E de ver fazer um se, investimento alto, e né? ver se ela vai gostar também de ficar ali, se Se ela se realmente sente se bem, adaptou ao esporte. exatamente. Porque Isso. é difícil jogar na areia, assim. É difícil. Jogar futebol na quadra e jogar na areia é bem diferente. É E vôlei também, e é. beach tennis também. Mas olha, sabe o Tem que que ter que é uma interessante? resistência Vou te falar uma antes do. coisa que um dia desse eu escutei, e fui eu que inventei, escutei de uma pessoa e que, gente, é isso aí. O beach tennis é um esporte onde o gordo ganha do magro, o baixo ganha do alto, a criança ganha do adulto, o avô joga com o neto. Cara, é muito. Não tô achando que eu posso ir agora já. Pode ir. Te garanto que você pode ir. Porque Vou assim, ser você vê, por exemplo, competitivo, então. porque você fala assim, gente, cara, eu vou te falar sério, assim, tem gente que você olha às vezes e fala, nossa, a pessoa não tem corpo para isso, não tem joelho. Vai e joga bem, e participa, e brinca. É muito fácil de começar. Então, assim, logo você já começa a ter essa sensação boa, um ponto legal, de ter chegado numa De conseguir bola, de participar, conseguir né? participar. De não ser um café com leite lá da época Exata, da da Beth. época da Lada, exatamente. Então, assim, rapidinho você consegue, tá, pegar o jeito e ir. E você, será que não é uma moda? Que até pouco tempo atrás não tinha beach Uhum, tênis, né? Ninguém ouvia falar. Você uhum. jogava frescobol lá na praia, jogava vôlei. Vôlei era uma coisa que já vem de muito tempo, né? O beach tênis é uma coisa, pelo menos pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, mais recente. Você acha que é uma moda, tipo hamburgueria gourmet ou não? É uma coisa que veio para ficar? Olha, eu acho que veio para ficar, porque a transformação na vida das pessoas através da prática do business que eu vejo no meu dia a dia é sem volta. Eu poderia te citar assim, várias coisas, situações de amigas, comentários, assim, que eu falo assim, gente, é impressionante. Agora, já teve, eu não sei se você sabe, mas é o esporte que mais cresce no Brasil há anos. Não sei. A Decathlon escolhe todo ano 5 esportes para entrarem no pool de esportes principais deles. O beach tennis já está nesse grupo há 3 anos. E eles têm lá na Decathlon uma linha, um homem faz lá um filme, mostrou uma vez assim, mostrando que eles, claro que na pandemia houve um boom, porque era um esporte ao ar livre, e com isso, né, houve essa As coisa, meu pessoas Deus, eu tenho que trocaram a fazer alguma academia coisa, para ir para vou ali. para isso. Depois deu até uma caída, mas ela subiu e estabilizou. Então, assim, e é no Brasil inteiro. Eu viajo o Brasil inteiro por conta do beach tênis. E semana passada eu estive em Goiânia, nesse fim de semana, um torneio feminino lá que aconteceu numa sexta-feira, até pensei, sexta-feira mesmo, será que é feriado? Aí meu marido disse, quem é que participa? Eu falei, gente, que nem eu, né? E se organizou para ir, autônomo, fala, eu vou lá para ver que é isso. E era impressionante, você chega a ter tanto de mulher e todo mundo conectado ali por conta de um esporte, mas para viver essa coisa, que é a resenha, que é o bater papo, que é o ficar depois. Ninguém ia embora. Eram 8h30 da noite, eu já exausta.
E a minha amiga que tinha comigo daqui de Brasília, eu falava para ela, Juliana, vou já dá para ela, não, vamos até o fim. Tinha banda, tinha tudo. Você faz amigos, faz network também, né? Muitos amigos. Network muito, viu? Impressionante, assim, a quantidade de networking que a gente pode fazer e a rede que pode ser, como você vai se conectando, né? É uma página em branco que a pessoa recebe, quem precisa saber da sua vida, posso, se você quiser contar, né? Se quiser, tá tudo certo, você vai ser acolhido mesmo jeito. Mas a partir do momento que a gente vai convivendo, a gente vai ficando sabendo, às vezes, fulano mexe com isso, cuida disso, é médico, é isso, aquilo, e você consegue montar ali uma rede muito poderosa também. E para quem está Já chegando, foi, para quem tá, sim, para quem tá chegando numa cidade nova, é importante que você vai conhecer um monte de gente, né? Eu inacreditável. comentei aqui da Exatamente, Mariana Vidal, que é minha colega lá do exatamente, isso. trabalho, acho que ela já fez muitos amigos Muitos aí. amigos a partir dali. Se você coloca no grupo, por exemplo, eu administro um grupo só de mulheres no WhatsApp, que tem hoje, beirando 300 mulheres nesse grupo. Vira e mexe, alguém coloca. E a gente basicamente fala ali de beach tennis. Mas hoje mesmo uma pessoa colocou lá, gente, alguém tem uma dica de tal situação? Tudo. Mulherada já vai, pá, 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 pá. 10 segundos a pessoa já recebeu lá um monte Tá tendo de muito dica boa. torneio, né, Renato? Eu lembro Todo que final de semana. É eu muito, é acho que estava demais. tendo um aqui perto do Sim, estádio, subi teve, o eixo teve. monumental, estava uma arena montada Sim, lá, eu aquele é acho que um era dos beach tênis. principais do Brasil. Aqui em Brasília, a gente tem 2 momentos, que são bem, assim, icônicos para a gente aqui no beach tennis. Um é o Grand Slam, que é o Grand Slam, um dos Grand Slams acontece aqui no primeiro semestre, que é o St. Series, e no final do ano agora tem o Finals. O Finals, eles fazem dentro do ginásio de esporte coberto, que aí são os melhores do mundo, vem para fazer uma disputa, que aí não conta mais ponto por ranking, mas financeiramente para eles o prêmio é altíssimo, $100.000, coisa assim, para quem, cada um que ganha, então eles têm esse finals também é muito bacana para assistir, porque aí você vai ver, aí não é o que a gente joga, né? Não dá Aí é para outro jogar e ganhar esporte. dinheiro também, na premiação aí Dá para dos esses aí torneios. que estão, né, já, pessoal, não, tem gente que vive disso, E lá na muita Garden gente. vocês fazem torneio, organizam torneios ou não? Organizamos torneios, Foi sim. assim que surgiu o Play O Butterfly? Play É um Butterfly, torneio? ele é um projeto, ele vai além de ser torneio, né? Ele tem etapas, né, de torneio, mas a nossa ideia, minha e da Ju, é ampliar, é sair um pouquinho só dessa coisa das quadras, mas fazer outras coisas, viajar junto para alguma coisa, mesmo que seja, claro, que a motivação seja beach tennis, mas que você consiga criar ali um ambiente mais acolhedor, principalmente para quem está começando. Porque nos torneios, para quem está começando, ela não tem muita entrada. Então, a gente criou no projeto Butterfly uma forma de acolher também um torneio só feminino, é um Seria um torneio diferencial. mais amador, voltado para as mulheres? Ele não é, ele é um Amador torneio que eu digo amador assim, porque ele não para quem conta está um ponto por começando. ranking. Ele Sim. não, ele tem várias categorias, até a categoria B, ele vai Legal. bem avançado. Mas ele é um torneio que, como ele não conta um ponto para a federação, né, porque, por exemplo, você tem o circuito da federação. Então, quem quer mesmo competir com o ranking, ou entra, ou faz os torneios da associação ou da federação. E aí, com isso, você vai pontuando, e no final, os melhores, inclusive, representam Brasília, fora de Brasília, em um torneio brasileiro, para representar Brasília no torneio brasileiro. Esse nosso não. Esses outros torneios que existem, como esse da Butterfly, a gente está agora organizando em parceria com a Piracanjuba, coisas assim, eles são torneios mais festivos, são festivais. Você entra, você vai ter troféu, você vai ter brinde, você vai ter muita coisa, você não tem aquela pressão de você estar num torneio federado que vale ponto para um ranking brasileiro, entendeu? Entendi. É mais mesmo para divertir, para curtir, né? E para eles terem a experiência, né? Para viver a experiência. E tem a ver com esse acolhimento da mulher. Sim, nesse caso, A sim. gente iniciou nossa conversa, você dizendo do pessoal 40 a mais, né? Essa dificuldade de achar um esporte, normalmente é um esporte individual, ali corrida, não sei o quê. E o beach tênis não, o beach tênis é um esporte coletivo, que a mulher de 40 a mais não tem
dificuldade de Não. fazer, de participar, né, de aprender aquilo ali, não é Uhum. difícil, você pode até não se tornar uma pessoa profissional, Uhum. mas é Você uma vai coisa dar você conta vai de dar conta brincar? de brincar, de Isso, jogar você vai brincar. e depois dos 40, eu também estou no 40 a mais, é importante fazer um esporte, né, a gente vai percebendo, quando a gente é mais novo, a gente não dá tanta importância, mas depois que a gente passa dos 40, a gente vê como é importante você ter uma atividade física. E aquilo que eu te falei, né, em relação cognitiva, já está comprovadíssimo que os esportes com raquete, eles estão à frente dos demais esportes. Por conta disso, porque você só não vai só para frente e para trás, você lateraliza, você vai de diagonal, você tem que, cognitivamente, você tem que estar ligado em muita coisa ao mesmo tempo. Então, seu cérebro aprende sempre novas coisas. Então, você vai se mantendo ali mais saudável, intelectualmente falando também. Eu senti muito isso, por exemplo, na pandemia, eu não conheci o beach tennis, infelizmente, porque teria sido maravilhoso, eu senti uma decadência, intelectualmente falando, assim. Eu tinha, assim, fiquei preocupada, marquei, cheguei a marcar consulta, fiz consulta com uma psiquiatra, conversei muito, conversei também, ela me indicou outros médicos, fiz exames, porque eu falei assim, como minha mãe tem um processo de demência, já está muito avançado, eu falei, pronto, estou começando, o meu começou, porque eu dei uns passos para trás. E eu senti que quando eu comecei a praticar o beach tennis, esses pontos se conectaram novamente. Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de lembrar o nome das pessoas, eu perdi, e aí não, é muita gente, você tem que lembrar, você tem que conectar, você tem que estar pensando, uma hora você joga com um, outra hora com o outro, e você se apresenta ali. Então, assim, isso te força a estar presente com a mente, com o corpo e com a mente. E aí te puxa para frente. E te desconecta das redes sociais, né? Porque você fica ali 1 hora e meia, 2 horas, sem nem pegar o celular. Você te larga, não sabe nem onde deixou. E hoje em dia a gente perde um tempo na rede Muito, social, né, Renata? muito. Às vezes me pego ali passando um feed do Instagram, quando você vê, passou meia hora, Sim, 40 minutos, você não fez nada, você estava ali só só olhando. sapeando. É. E aí, quando você pratica um esporte, você deixa o celular. Que é a melhor coisa, deixar o celular de lado, fazer um exercício, suar, para Sim. ter a saúde em dia. E eu acho que o beach tennis é uma coisa que exige muito do cérebro também, de você estar prestando atenção, de você pensar a próxima jogada. Se você piscar, você leva uma bolada. Então, você Exatamente. tem que estar esperto. Exatamente. E essa questão do acolhimento das mulheres no Play Butterfly, né, que é esse Uhum. projeto, me parece que não é um acolhimento só para o esporte, de quem está chegando. É um acolhimento também se a pessoa tem algum problema pessoal, às vezes passou por um divórcio, aí Uhum. recomeçar a vida, 40 a mais é mais difícil. É um pouco isso também ou não? Eu sinto Eu estou muito enganado. isso de forma geral. E aí a ideia da gente criar o projeto Play Butterfly é para que a gente conseguisse ter um ambiente que fosse um ambiente mais seguro, né? E na hora que você está ali num ambiente que realmente 100% feminino, você se expõe um pouco mais, né? E isso acontece muito no beach tennis, porque você, como eu te disse, por exemplo, você põe sua raquete lá e fica de próximo. Enquanto você está aí de próximo, você está sentado ali, você está com mais 5, 6 mulheres conversando. Então, uma fala de um procedimento que ela fez, a outra conta uma história, a outra conta para a gente, não sei se você sabe, mas eu estou me separando. Então, assim, nesse momento, existe uma troca muito espontânea e muito verdadeira ali, né? E que eu sinto, né, vendo assim, que fica ali, que é daquele ambiente. Você vai, você fala, você dá um toque, você olha, se me permitir, aí a pessoa, não, te permito, eu vivi isso que você viveu, só, né? Então, assim, eu sinto que esses momentos que a gente lado de fora, quanto espera, eles são muito preciosos. Então, por isso que a gente tem esses projetos, esse cuidado todo, para tentar abraçar essas histórias, um monte de história. Ontem, por exemplo, aconteceu uma coisa muito interessante, porque nós vamos entrar agora em outubro, que tem, chama Interclubes. É uma competição onde as arenas jogam contra outras arenas. Então, por exemplo, o Garden vai jogar contra o Yacht Clube, contra o Potamil. Então, os clubes se inscrevem, escrevem os seus times, e a gente vai jogar, né, com esses times contra o outro. Então, vai muita torcida, é uma outro mecanismo. E aí, conversando, a gente
tem que montar a equipe 60 mais. A gente montou uma equipe. Esse ano a gente vai com uma equipe 60 mais forte. E uma colega, a gente percebia que ela não estava esse ano muito bem. Ela não estava muito bem. Mas ano passado foi ela que segurou. E eu falei para as meninas, né, para as pessoas, não vou deixar ela de fora. Precisa pôr ela. E ano passado, quando a gente pensou que não tinha tanta opção, ela segurou e vamos acolher. E aí a gente fez isso. E aí ontem a gente foi treinar e ela está se esforçando muito. E eu falei para ela, você está melhor? Porque você estava assim, puras, algumas coisas. Você está bem? Você fez os exames? Ela falou assim, não, eu fiz, mas eu descobri o que aconteceu. Na verdade, foi porque quando você me chamou, quando vocês me convidou para fazer parte do time esse ano de novo, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa por mim, para estar melhor. E eu parei de fumar, parei de usar o vape, né, Vibe? E então eu tô tendo as crises de eu falei: "Gente, que coisa, né?" A pessoa, às vezes, tem conta de um convite, de uma coisa, assim, que você nem às vezes, nem se toca, a pessoa fala: "Cara, eu vou, pô, estão confiando em mim, eu vou me esforçar, agora eu vou dar". Isso me tocou muito, porque eu falei: "Gente, é sobre acolhimento, né?" Porque não é só sobre ganhar, né, é sobre receber essas pessoas, que às vezes uma coisa que você faz, assim, que você nem está sabendo, muda a pessoa, né, põe a pessoa numa outro momento da vida dela, né, Eu, puxa ela, né. exatamente, eu ia te pedir um exemplo de mudança, né, que você pudesse citar lá, de uma pessoa que superou alguma coisa, mas você acabou de Várias, falar, porque várias. e a pessoa largar o vício de fumar, mesmo que seja um vapor, né, é uma Nossa, vitória, assim, sensacional, porque as pessoas meus pais fumavam, meu pai já tentou parar, meu sim, pai já é falecido, mas quando ele era vivo ele tentou parar, ele não conseguia, ficava 1 mês, voltava, 2 meses, voltava e tal. E às vezes ali a pessoa praticando um esporte, que se você fuma, te prejudica ali no teu prejudica. desempenho. E aí aquilo se tornou mais importante para ela do que o Sim, cigarro ou o e o vapor. fato exatamente da gente contado com ela, né, de novo, deu essa sacudida. Então eu falo: "Gente, para mim, quando eu vejo uma coisa, quando eu me deparo com uma ação dessa, eu falo: 'Cara, valeu, tá valendo tudo, meu esforço, meu trabalho, minha dedicação'". Isso aí para mim é o que realmente importa, sabe, essa coisa de transformar vidas. Eh, eu podia te contar várias histórias, eu lembrei aqui agora, por exemplo, uma pessoa que depois de eu chamar várias vezes, começou a praticar agora, ela vem num processo de anos de depressão, de anos, anos, mas está indo. E ela tem dificuldade de ficar em pé na aula, porque a gente não pensa isso, né. Mas se você vem num processo de depressão, você fica na cama, você não consegue ficar muito tempo em pé. Então, faz 10 minutinhos de aula, no outro dia vai conseguir fazer 15, tá fazendo, fez meia hora, e tá indo. Então, quando eu me deparo com essas coisas, eu falo: "Gente, é sobre isso, é sobre pequenos movimentos, mas que você vai conseguindo, te dar, claro, a seu favor, mas também abraçando o todo, né, porque aquela história sua de superação daquele dia, amanhã é a que você vai contar para o outro e vai levantar uma outra mulher, uma outra pessoa. Você encontrou um propósito ali? Ai, Porque eu sei que você acredita em Deus. demais. Acho que isso foi direcionando você para esse local, você acredita Não sei, eu nisso? acho que minha vida toda, né, assim, eu sou, de formação protestante, e a formação na nossa essa questão mesmo do serviço, colocar a serviço A do outro, comunidade. da comunidade, de fazer parte de comunidade. Isso era uma coisa que não era tão eu não conseguia tanto, né, porque eu ia fazer meu trabalho, pegava ali o que fazer, ia para casa, e ali eu sinto que eu posso exercitar isso, né, assim, eu posso fazer coisas que realmente, movam um grupo para frente, fazendo um bem maior, né, e recebendo bem, porque eu sou a maior beneficiária disso, né, assim, quando eu vejo histórias dessas, quando as pessoas chegam pra mim e falam: "Renata, nossa, o trabalho que você faz aqui, que vocês fazem aqui, eu estou aqui porque, nossa, eu fui recebida, eu fui acolhida, eu me sinto bem aqui". Para mim isso é o que faz sentido, entendeu, assim, de ver de razão de viver mesmo, de
né? O que que eu posso fazer de legado para deixar para essas. É porque a alma do ser humano, ele quer gerar valor para a comunidade, gerar valor para os outros, para sua família, para as pessoas. A gente, às vezes, fica um pouco escondido isso dentro das pessoas, porque a rotina da vida vai te atropelando, você não vai conseguindo fazer aquilo, mas no fundo, eu acredito que todo ser humano quer gerar algum valor para o outro. Não é para si, é para o outro. E a gente se sente bem vendo o outro bem, feliz, né? Vivendo a vida de uma forma tranquila. E acho que isso é muito legal. E todo mundo que eu entrevisto aqui, eu vejo um pouco disso, que a pessoa não é que ela quer ter sucesso, ela esperar por ela. Não, ela quer ajudar a família, ela quer ajudar Nossa, a então, comunidade que ela vive, o total bairro que ela diferença. vive, dar um retorno do sucesso que ela teve para aquele local. E é assim que a gente vai criando sociedades prósperas, né, Renato? Então é muito legal. Acho que a gente está. Já Thiago, estourou o seu já, tempo? já deu quase 1 hora, é 55. Eu acho que a gente tinha muito mais coisa para falar, mas já deu para tirar toda essa história muito legal, inspiradora, inclusive, saber que o beach tennis também está fazendo essa transformação na vida de muitas pessoas. Eu acho que o esporte, de uma forma geral, faz isso, né? Eu gosto muito de jogar bola, nunca joguei beach tennis. Um dia eu vou lá. Ah, vai lá, Um dia eu você é vou lá. A meu sua filha convidado. continua lá jogando? Minha família inteira, inteira. Então, assim, minhas duas filhas, né, estão lá, jogam, fazem parte. Meu marido, a gente tem quadra em casa, então ele acaba o grupo dele, ele chama mais ali, né? Mas ele fala, não, Renato, deixa lá esse ambiente, deixa eu, né? Eu fico aqui e tal. Ele cuida muito, assim, de me deixar mais à vontade lá, né? É, mas também ama, joga. Minhas cunhadas, minha irmã era a pessoa assim que eu falava para ela assim, vamos fazer uma caminhada, vamos. Ela falou, "Mas não chama para nada." E eu comecei Devagarzinho. devagarzinho. Hoje eu olho, a pessoa vai, ela vai, eu vou. Em vez que quando sabe? Então, assim, eu falo, gente, E que para quem quiser ir lá transformação. conhecer, fazer uma aula experimental, como é que a pessoa acha vocês? Fala aí para Olha, nossa é muito audiência. fácil, né? A gente está no Instagram, né? Garden Beach Sports. Temos um site também, estamos no Google, basta colocar Garden Beach Tênis no Google, vai já cair lá. Tem os nossos contatos, nossos telefones, serão super bem-vindos. Vamos ver que isso que eu estou falando aqui não é fake news, não é uma invenção, é fato, é o que a gente vive lá. Graças a Deus, a gente tem realmente um ambiente muito agradável, muito acolhedor, é, familiar mesmo, que é aquilo que eu te falei, a família frequenta. Nós temos lá várias famílias inteiras que fazem aula e participam, e estão lá no fim de semana. Isso é muito gostoso de ver, né? Assim, coisa do geracional, né? De você poder viver alguma coisa prazerosa com o filho e tal. Então, serão super bem-vindos, agradeço demais a oportunidade, espero ter também de passar um pouquinho dessa possibilidade, né? Quem sabe a pessoa escutando, ela fala, poxa, caramba, eu estou nesse momento, eu estou precisando ser acolhida. Eu estou Essa é a nossa. procurando um esporte, eu detesto academia, isso que eu mais escuto, eu detesto academia, eu não me adapto, eu acho que eu não. Vai para lá, vai tentar. Te falo que as chances são bem E boas, você tem que bem começar, boas. Renato. Eu lembro, É dar o primeiro passo. vou contar uma história rapidinha aqui. Eu lembro que um amigo meu ficava me chamando para ir correr no parque, na hora do almoço do trabalho. Eu nunca tinha corrido, jogava bola. Minha vida inteira eu gostei de jogar bola. Eu, cara, não vou correr no parque, você quer que eu vá na hora do almoço. E depois vou suar, como é que eu vou É, fazer? Ele falou, não, cara, você toma um banho lá, tem um chuveirão, leva as sungas, toma banho de sunga, e depois a gente volta. E aquilo nunca tinha passado na minha cabeça. Ele ficou me enchendo tanto o saco, me perturbando. Falei, cara, você tá com uma barriga, você é novo, você não é pra você ter essa barriga aí, não. Vamos comigo correr. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí peguei. No primeiro dia, eu corri 400 metros, não consegui, minha batata travou. Ele falou, não, é assim mesmo. Vem andando aí, quando melhorar, você dá mais um dá mais um trotinho aí. trotezinho. Aí eu fui. Eu fui gostando daquilo, terminei correndo 6 Olha quilômetros, só, tomava a ducha, renovava muito voltava a lei renovado pro do trabalho, trabalho. emagreci pra caramba. Olha só. Foi super bom, assim. Eu É lembro de. sobre Foi isso. exatamente isso. Comecei devagar, depois 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, 2 quilômetros, correndo 6 quilômetros, e depois eu parei. Ontem a gente estava numa aula lá uma aula funcional na areia, fortalecimento do vídeo.
Aí uma outra colega, que até chama Renata também, ela: "Poço", paramos uma hora exaustas, aí ela falou assim: "Nossa, eu queria que meu marido tivesse me visto agora", ele não ia acreditar. Ia acreditar, assim, ele ia falar: "Meu Deus, Renata, tá conseguindo". Então, assim, é porque a pessoa ela vai além, ela vai buscando, né. Então, assim, a pessoa fala: "Cara, eu vou um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais". Ela fala: "Meu marido me disse que ele ia acreditar". E eu tenho para mim que todo mundo pode tudo, Tudo, entendeu? Quando a pessoa quer mesmo, quer passar num concurso, cara, você vai passar. mete Tem as um caras, pedágio lá, você tem que estudar, sim, não sim. vai cair do céu, mas você vai, se você manter firme ali a sua meta, você vai conseguir. Se você quiser praticar um esporte bem, você vai conseguir, você pode não ser o E melhor jogador do beach prazeroso. tênis do mundo, Ah, não mas você vai conseguir precisa. jogar, ser competitivo. É isso. Então, Renata, te agradeço demais, foi um prazer enorme te conhecer. Obrigado por você vir compartilhar essa história. É muito legal, muito inspiradora. Eu acho que todo mundo tem que fazer um exercício, um esporte, seja ele qual for, mas se mexer, independente da idade. Isso é saúde, saúde é muito importante. Então, te agradeço. E você que gostou aí do nosso episódio, gostou da Renata, quer jogar beach tênis, procurem lá a Garden Beach Sports. A gente vai deixar aqui as redes sociais, o Instagram, para que você ache. E não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para você receber todos os episódios que a gente gravar e compartilhar essa história inspiradora aqui da Renata Ziller, também aí com a sua rede, com a sua família, seus amigos, as pessoas que você gosta e que precisa praticar esporte. Muito obrigado e até a próxima.